Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor e hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo bem importante da matemática fundamental e que muitas pessoas têm dificuldades na hora de resolver as operações. Bom, antes de começar a falar das operações de soma, subtração, multiplicação e divisão, vamos entender um pouquinho de como funciona, o que seria, né, os números fracionários. Bom, aqui eu coloquei uma pequena definição onde fala assim: é uma ou mais partes iguais em que se divide a unidade. Ela pode ser representada dessa forma, uma fração, né, n, que divide d, ou n sobre d. É a mesma coisa, tá? Onde o n significa numerador e o d significa denominador. Ou ainda, a gente pode transformar essas representações dessas formas aqui, ó, 2 sobre 3 ou 2 que divide 3. É a mesma coisa. Bom, aqui embaixo eu coloquei umas 3 imagens aí de como se fosse uma pizza, né? E aí na primeira imagem aqui a gente tem uma pizza com 8 fatias. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 fatias dessa pizza, porém eu só vou comer 4 delas, tá? Então dessas 8 fatias do total, eu só vou comer apenas 4. Tá vendo aqui, ó, de verde, ó? Eu só vou comer as 4 fatias. Então, representando essa pizza em fração, seria 4, que é a quantidade de pizza que eu vou comer, que divide 8, que é o total de disponibilidade que eu tenho para comer essa pizza. Na segunda pizza aqui, a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui 4 partes dessa pizza, só que eu vou comer 2 delas, tá? Que seria essa parte aqui amarela. Tá vendo aqui? É uma parte, 2 partes. Então eu vou comer 2 partes das 4. Tá bom? Então embaixo aqui do denominador significaria o total de disponibilidade que eu tenho para comer essa determinada pizza. No nosso terceiro aqui, nosso terceiro exemplo, a gente tem uma pizza, né? E aí eu tenho 2 partes. É isso? Tenho 2 partes aqui, uma branca e uma azul, só que eu vou comer uma parte só. Então eu tenho uma parte que eu vou comer, que eu divido pelo total desta parte, não é isso? Então eu tenho 1 sobre 2, ou ainda meio, né? Que é a metade da pizza. Bom, amigos, em frações a gente também tem as suas classificações. E aí eu coloquei apenas 4 delas, onde são as mais importantes para a gente saber, tá? Que são as frações homogêneas, heterogêneas, próprias e impróprias. Bom, as homogêneas são aquelas que possuem o mesmo denominador, tá? Então já está falando aqui homo, igual, né? Então a gente tem o mesmo denominador, aquele cara que fica embaixo, né? Porque é numerador que divide o denominador. Então, quando tiver, né, mais de uma fração e aí os denominadores são iguais, a gente vamos chamar de homogêneas, beleza? Quando os denominadores forem diferentes, vamos chamar de heterogêneas, tá? Então, hetero, diferente, gêneas. Quando o nosso numerador, que é o cara que fica em cima, for menor do que o denominador, a gente vai definir essa fração, né, ou essas frações, como frações próprias, tá? Quando o numerador for maior ou igual, tá? Tem esse detalhe aqui, maior ou igual ao denominador, a gente vai chamar essa fração aí de imprópria, beleza? Bem tranquilo, né? Bom, aqui eu coloquei um exercício para a gente poder classificar a respeito das suas definições. O que seria, né? Se é homogênea, heterogênea, própria ou imprópria. Bom, nesse primeiro exemplo aqui da letra A, a gente tem 1 sobre 2 e 1 sobre 2, né? Ou meio e meio. Tá vendo aqui que a gente tem os denominadores iguais das duas frações? Então a gente pode afirmar, né, que essas duas frações são frações
homogêneas, não é isso? Beleza. No segundo exemplo, a gente tem duas frações, porém, os denominadores são diferentes. Então, a gente tem que classificar essa fração como heterogêneas. Exatamente. No terceiro exemplo, a gente tem aqui que o numerador ele é menor, né, do que o denominador. Então, a gente chama essa fração de própria. No quarto e último exemplo, a gente tem que o numerador é maior do que o denominador. E a gente tem o numerador sendo igual ao denominador. Então, essa fração a gente vai chamar de imprópria. É o inverso da própria, não é isso? Beleza. Vamos lá. Bom, aqui nessa parte aqui do conteúdo, a gente vai calcular, vamos aprender como, né, efetuar as operações de adição, subtração e multiplicação. Bom, na adição e subtração, né, a gente vai usar aí um macete, né? Vamos colocar assim um macete para poder calcular essas frações sem precisar tirar o MMC, beleza? Então aqui eu tenho 1 sobre 2 mais 1 sobre 4. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A gente vai multiplicar os dois denominadores. Beleza? Então a gente vai colocar aqui igual, vamos fazer um traço, né, de fração aqui, que é um número dividido pelo outro. Então embaixo a gente vai multiplicar 2 vezes 4, 2 vezes 4, né? Agora em cima, o denominador a gente já fez, agora em cima, para achar os numeradores, a gente vai pegar o 4 e multiplicar com 1 aqui de cima, tá vendo? Ó? A diagonal para a esquerda, ó. Então a gente vai pegar 4 vezes 1, repete o sinal de mais porque é a adição, repetir o sinal de mais. Agora ao contrário, tá? 2 vezes o 1 aqui, ó, tá vendo? A diagonal para a direita, ó. Então, ó, 4 vezes 1, que foi a diagonal para a esquerda, multiplicando, somei a diagonal para a direita, multiplicando. Então ficou 4 vezes 1 mais 2 vezes 1. Então, fazendo essa conta aí, né, a gente acha 4 mais 2, que divide 8. 2 vezes 4, 8. Vamos chegar no resultado aí de 6 sobre 8. Viu como é que é fácil? Não precisa fazer MMC? Bem simples, né? E esse caso aqui que eu ensinei para vocês serve para qualquer tipo de soma e subtração de fração, tá? E aí, quando for subtração, o que vai mudar? Apenas o sinal. Tá? O mecanismo vai ser o mesmo, você vai multiplicar o denominador primeiro, depois vai multiplicar em x, ó, em diagonal para a esquerda, depois a diagonal para a direita, só vai mudar o sinal aqui, em vez de ser mais, seria menos, tá? Eu não coloquei um exemplo disso, senão o vídeo ia ficar um pouco extenso, né? Mais extenso do que já vai ser. Beleza? Bom, multiplicação. Multiplicação é bem simples, tá? Eu tenho aqui duas frações. E aí, como é que a gente faz a multiplicação entre elas? Eu vou multiplicar o numerador da primeira com o numerador da segunda. Então, ficou aí, né? 1 vezes 4, ou 4 vezes 1, da mesma coisa, não é isso? A ordem não vai alterar o resultado. E multiplico embaixo, 5 vezes 3, beleza? Ou 3 vezes 5 também. Então, você vai multiplicar em cima com o de cima, embaixo com o de baixo. Aí vai ficar 4 sobre 15. E aí, ó, 4 que divide 15. Eu posso representar também dessa forma aqui uma fração, beleza? Vamos lá para o último caso agora. Bom, o caso da divisão, tá? A divisão também é bem simples. A gente tem aqui duas divisões, né, de frações. E aí a gente vai dividir essa fração aqui, essa primeira fração, por essa segunda. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir a primeira fração. Aqui de cima a gente vai repetir, é igual, vamos repetir. E a segunda fração a gente vai inverter ela, ó, era 5 sobre 6. Ela virou 6 sobre 5. Então eu repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Beleza? E quando a gente transforma, a gente sai da divisão e entra na multiplicação. Aí a gente faz aquele conceito, né, de multiplicar numerador com numerador, ó, em cima com o de cima, embaixo com o de baixo, ó.
Aí vai ficar 4 vezes 6, 24. 3 vezes 5, 15. Beleza? Então a gente pegou aí a primeira fração, repetiu, colocamos o sinal de vezes e invertemos a fração aqui de baixo. Virou 6 sobre 5. Depois a gente multiplicou denominador com denominador, numerador com numerador. Beleza, pessoal? E aí o resultado ficou 24 sobre 15. Bom, espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida podem escrever nos comentários que eu vou responder. E peço também que curtam o vídeo, né, para poder ajudar aí a manter esse desenvolvimento. E se inscrevam também no canal, beleza? Um forte abraço a todos aí e fique com Deus.